My name is Luca. Olá, meus amigos, bem-vindo ao seu canal Seguros Sem Mistérios. Meu nome é Sérgio Lucas, sou corretor de seguros, especialista em proteção financeira e familiar. Hoje estamos aqui para falar sobre as mudanças que vão acontecer no seguro de automóvel a partir do mês 9, agora de 2021. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative aí o sininho de notificações e curta, se você puder, também comente aí, sempre pode ajudar um pouquinho mais no nosso canal, afinal é um órgão aí de utilidade pública, ok? Conto com você. Então, se já fez isso, já curtiu, já ativou o sininho, já se inscreveu no nosso canal, vamos em frente. Então, a SUSEP, que é o órgão que regula os seguros do Brasil, a SUSEP, para quem não sabe, é a Superintendência de Seguros Privados, ela fez uma circular, a circular 639/2021, que ela passa a vigorar agora, dia 1º de setembro de 2019. E ela vai regular o que nessa carta, nessa circular? Ela vai regular justamente o seguro de automóvel. Então tem algumas mudanças bem pontuais que eu vou colocar para você. Vai aparecer uma tabelinha aí que tem uma explicação, o antes e depois, bem pormenorizado, e eu vou explicar aqui para você de uma maneira bem simplificada e fácil para te ajudar a entender onde vai atuar essas diferenças que podem ser bastante pontuais aí no seu seguro de automóvel, ok? Afinal de contas, você paga, não paga barato, e você tem a obrigação, você tem o dever, até o direito de saber aquilo tudo que você tem cobertura, que não tem, o que pode cobrir, o que não vai cobrir, tá bom? Então eu vou enumerar aqui para vocês, são 8, e é bem rapidinho, tá? Então, primeiro é o sinistro. Ele vai ser pago pela data da ocorrência, como ele era antes. Ele era pago pela data de liquidação. Então, a hora que terminava o sinistro, eles iam verificar quanto era o valor do carro, iam apurar e pagavam o valor. Era assim que era determinado, porque era o valor mais recente do veículo. Agora não, vai ser pela data da ocorrência do sinistro. Então, um exemplo claro, se o sinistro ocorreu no mês de março, no começo do mês de março, mas a sua indenização só fechou no mês de abril. Então, a partir do dia 1º de setembro, como parâmetro ali, vai ser a data da liquidação do sinistro, que vai ser o mês de abril. Então, se o sinistro ocorreu no mês de março, né? Então, no mês de abril, eles vão estar ali liquidando, terminando o seu sinistro, e o valor do carro que eles vão pegar a partir do dia 1º de setembro vai ser o de março, quando abriu o sinistro, ok? Então, essa é a primeira mudança. Segunda mudança, que é o limite máximo de indenização pode ser por outro índice definido pela seguradora, não mais pela FIP. É isso aí mesmo, olha que mudança importante. Então hoje todos os seguros eles são definidos pela tabela FIP. Isso daí é um parâmetro de toda seguradora que você vai fazer a tabela FIP. Mas quando você for fazer o seu contrato de seguro a partir do dia 1º de setembro, verifica com a seguradora se ela vai ainda continuar com esse índice ou se ela vai mudar esse índice de correção. Ok? Então é isso, a partir do dia 1º de setembro, a sua seguradora ela pode escolher algum outro índice de indenização aí para o seu veículo. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a cobertura casco, poderá ter coberturas fracionadas. Antes você tinha cobertura 1, que era colisão, incêndio e roubo, você tinha cobertura 2, que era incêndio e roubo, e a cobertura 3, que era incêndio e colisão, tá? Então você tinha essas 3 coberturas, era definida para todas as seguradoras. Como vai ser? Isso aí vai depender da seguradora. Ela pode fracionar, ela pode colocar, por exemplo, uma cobertura colisão só parcial. Olha, a gente cobre a cobertura colisão, mas só 50%. A gente cobre a cobertura colisão, mas não cobre de maneira nenhuma incêndio. A gente cobre, por exemplo, a cobertura de colisão e roubo, mas não vamos cobrir incêndio. A gente cobre só incêndio. Então vai ser dessa maneira aí que vai ser a partir do dia 1º de setembro. Então a seguradora pode fazer isso. Algumas seguradoras talvez não façam a alteração por ser recente, mas no decorrer do período ele pode ter essa alteração. Então é importante você estar inteiro assim no seu contrato, verificar quais são as coberturas antes da contratação, mesmo depois da contratação, ler as condições gerais, porque isso vai pegar, ok? 4, né? A cobertura vinculada ao condutor, mesmo que não seja o proprietário do veículo, ele é o primeiro risco e o auto passa a ser segundo risco. Então, como é hoje, né? Hoje você faz o seguro, né, para o proprietário do veículo, o dono do veículo, e o objeto do seguro é o próprio veículo, né? E a partir do dia 1º de setembro vai ser pode ser definido aí
por quem estiver dirigindo o veículo. Então, quem estiver dirigindo o veículo, ele tem que ter o seguro. Então, o que isso quer dizer? Se de repente a pessoa, no momento do sinistro lá, ela for determinado na apólice que o condutor ele tem que ter seguro para dirigir, então não terá, mesmo se o carro tenha cobertura, ele poderá não ter cobertura, não ter indenização, porque o condutor não tinha cobertura para isso. Você entendeu o que vai acontecer? Então, antes, o que acontecia antes de 1/9/2021? O seguro era do veículo, você fazia o seguro para o seu veículo, se tivesse qualquer condutor desde que estivesse habilitado, teria cobertura, normal. A partir do dia 1/9, o condutor da CNH ele poderá terá que ter uma obrigatoriedade em ter um seguro pela CNH, por exemplo, para ele dirigir qualquer veículo, entendeu? Necessariamente o veículo pode não ter cobertura, vai depender novamente do contrato de seguro, então você vai ter que ler, vai ter que estar apurado, vai ter que estar junto com o seu corretor verificando se isso tem cobertura ou não, né? E ler as condições gerais, é o que vai deixar você seguro, tranquilo e coberto, ciente que você está coberto ou não. Então vê como é importante, né? 5. As oficinas podem ser apenas as indicadas pela seguradora, não sendo mais de livre escolha. Então, o que é hoje? O que acontece? Hoje você pode levar em qualquer oficina. Você falou, meu carro é novo, eu quero levar na concessionária da Ford, na concessionária da General Motors, da Chevrolet, enfim. Você pode levar em qualquer concessionária a sua livre escolha, mesmo que essa concessionária não seja credenciada ou referenciada pela seguradora. Hoje funciona dessa maneira. A partir do dia 1º de setembro, pode ser que a seguradora ela estipule um produto específico. Olha, você pode, no seguro tradicional, por exemplo, levar em qualquer livre escolha. Mas nós temos um produto aqui que é mais barato e você só pode levar na nossa oficina. Então pode ter essa mudança aí, ou de repente ela pode colocar a seguradora, olha, quem fizer seguro aqui é só na nossa oficina e pronto, acabou, está nas condições gerais, está na apólice descrito lá, então se acontecer algum sinistro você vai ter que levar na nossa oficina. Qual que é o problema disso? Você tem um carro 0 km, ele tem uma garantia de 5 anos, que é em média o que as concessionárias, as montadoras estão dando aí para o veículo 0 km. E só que você tem alguma obrigatoriedade de levar em concessionária e tudo mais. Se esta concessionária ela não for cadastrada na seguradora e a seguradora obrigar você, por força do contrato, né, você colocar o seu carro em uma oficina, na oficina da seguradora, você perde essa cobertura da concessionária, da montadora, entendeu? Então olha só que ponto importante isso. Então a partir do dia 1º de setembro, fique ligado aí se você tem carro zero, se está durante aquela vigência da garantia, porque isso pode mudar, tá ok? Pode mudar dependendo aí da sua seguradora que fizer, entendeu? 6º, o critério para a perda total dependerá do contrato, não terá mais uma regra para todas as seguradoras. Então o que isso quer dizer? Antes você tinha uma perda técnica, né? Que era, o que é uma perda total técnica? Então, por exemplo, atingiu o valor de 75% do veículo, a seguradora automaticamente já considerava aquilo uma perda técnica e pagaria uma indenização integral para você. A partir do dia 1º/9, isso vai ficar a cargo da seguradora, a determinar se teve perda técnica ou não. Tá? Então não vai ter mais uma regra de 75%, que era uma regra estabelecida para todas as seguradoras. Tá? Então isso também não vai ter. Então se a seguradora determinar que vai consertar o carro, vai consertar o carro. Sérgio, mas eu não concordo com isso. Então, se você não concordar com isso daí pode estar lá no contrato, você vai ter que ir na justiça, então pode acontecer uma judicialização. Então observe bem, qual seguradora vai pedir isso ou não, ou vai continuar pela regra antiga ou não, tá? Mas a partir do dia 1/9 vai depender da seguradora. Se ela quiser manter a regra que ela vinha mantendo antes, ela pode manter. Se ela quiser manter uma regra específica, uma regra própria dela, para de repente cobrar um seguro mais barato e ela fazer a indenização como ela acha que deve, vai ter também, mas vai ter a ser descrito no contrato, por isso é importante ler as condições gerais. Então essa é uma mudança importante, ok? O item 7, o valor da indenização de novo também será definido por contrato na seguradora, não terá mais a regra dos 90 dias. Então, novamente, você comprou um carro 0 km, né? Hoje é regra da SUSEP, que você, por exemplo, tem até 90 dias, roubar o seu carro, você tem uma perda total até 90 dias,
a seguradora ela vai te pagar como um veículo novo, não interessa se o veículo que você comprou no começo era 100 mil reais, já está custando 200 mil, ela vai te pagar como novo se estiver dentro daquele período de 90 dias. Passou do dia 1º de setembro, essa regra cai, não tem mais essa regra, vai ser definido pela seguradora. Se ela quiser pagar só durante 30 dias, ela vai pagar, se ela não quiser pagar, não, vai ser a indenização pelo valor de mercado no momento que aconteceu o sinistro, vai ser dessa maneira, vai ser de acordo com as regras do contrato da seguradora. Então essa regra ela cai, ok? Oitavo, poderá ter franquia os casos de indenização por perda total. Então o que acontece? Hoje, caso de perda total, você não tem franquia. Então, roubaram o seu carro, você não paga a franquia, tá? Se eu pagaria a franquia só em caso de uma perda parcial. Você bateu seu carro, precisou roubar seu carro, você vai acionar a franquia. Se deu uma perda total no seu carro, bateu o seu carro, deu uma perda total, não dá mais para aproveitar, você não pagava a franquia. A partir do dia 1º de setembro, a seguradora pode cobrar essa franquia, tá? Então, vai depender novamente do que acontece no seu contrato. Então, recapitulando, todos os contratos daqui para frente, do dia 1/9/2021, meus amigos, leiam, pergunte ao seu corretor, porque vão ter mudanças pontuais, mudanças drásticas, e você só vai descobrir isso, a maioria só vai descobrir isso, infelizmente, no momento do sinistro, porque vai pensar que era como era antigamente e de repente as regras mudaram e você não foi avisado. Bom, isso não é verdade, porque eu estou avisando vocês aqui agora, né? Então, estou avisando, ok? Então, espero que tenha sido útil. Viralizem esse vídeo, passe para os seus amigos, familiares, para todo mundo, porque essas mudanças são muito importantes. Eu acredito que as grandes redes de televisões, a mídia deve divulgar alguma coisa nesse sentido, mas como a vida da gente é muito corrida, esse vídeo é curtinho, eu acredito que você consiga aí transmitir para o maior número de pessoas, vai ajudar bastante, ok? Eu agradeço mais uma vez. Precisando de seguro dos meus préstimos aqui, eu agradeço. Meu nome é Sérgio Luca, tá aí embaixo aqui os telefones, aí as opções de contato, ok? Nós somos da Lucatone Corretora de Seguros. A hora que você precisar, estamos sempre à sua disposição. Obrigado.